A luz do final de tarde entrava fraca pela janela única da sala de aula, iluminando nuvens de poeira que dançavam no ar pesado. O quadro negro estava coberto de equações simples e o mapa-mundi desbotado no canto parecia representar um universo distante, irrelevante para a realidade daquele lugar. Isabel terminou de explicar o ciclo da água pela terceira vez, sua voz um tanto mais áspera do que gostaria. E é assim que a chuva se forma, concluiu, batendo o giz suavemente na lousa. Ciência, causa e efeito. Os olhares diante dela eram uma mistura de tédio e perplexidade. Crianças, de faces rosadas pela vida ao ar livre, vestidas com roupas simples, que pareciam entender mais sobre o ritmo das estações do que sobre livros didáticos. Foi então que notou os sussurros. 2 meninos no fundo da sala trocavam olhares sérios, cabeças quase se tocando. «Algo a acrescentar, Miguel?» perguntou Isabel, cruzando os braços. O menino corou, mas não baixou os olhos. «Falam que a besta voltou, Dona Isabel». Um frio percorreu a sala, mas ela atribuiu ao vento que sibilava pelas frestas da janela de madeira. «Besta?» Ela forçou um sorriso tolerante. «Vocês andam lendo muitas histórias de terror. Bestas não existem. Existem animais selvagens e é por isso que temos que ser cuidadosos». «Mas o meu avô viu», insistiu uma menina de tranças, sua voz um fio de som. «No inverno passado. Ele disse que era maior que um homem, com olhos que brilhavam como fogo». Isabel suspirou internamente. Era sempre assim. A cada sombra, a cada ruído noturno, a besta era invocada. Um fantasma convenientemente vago para explicar todos os medos daquela vila encravada entre montanhas. Aquela era a sua cruzada particular, trazer um pouco de razão para aquele lugar esquecido pelo tempo. O que o seu avô provavelmente viu foi um lobo, Ana. Ou talvez um urso, embora sejam raros. Nada que uma cerca bem feita e um pouco de bom senso não possam resolver. O sinal de fim de aula soou, um sino antigo tocado pelo zelador, salvando-a de mais explicações. As crianças saíram em algazar, mas o clima pesado permaneceu. Isabel começou a limpar o quadro, observando pela janela as primeiras luzes se acendendo nas casas de madeira da Vila do Crepúsculo. A névoa já começava a descer dos picos, engolindo a floresta ao redor. Enquanto arrumava suas coisas, ouviu vozes excitadas do lado de fora da escola. Viu o Sr. Almir, o padeiro, gesticulando para um pequeno grupo de homens. Suas expressões eram sérias, e Isabel viu um deles, o ferreiro, fazer o sinal da cruz no peito. Intrigada, saiu para a varanda enlameada. «Sr. Almir, está tudo bem?» O padeiro se virou, seu rosto rubro sob o boné. «Ah, Dona Isabel». Ele baixou a voz, como se temesse ser ouvido. «Acharam o carneiro do seu Jonas, ou que sumiu ontem». «Ele se perdeu?» perguntou Isabel, inocente. Almir riu, um som seco e sem humor. «Se perder, não. Estraçalhado, Dona Isabel. Feito em pedaços. Nenhum lobo faz aquilo. Nenhum lobo de Deus». Ele não precisou dizer mais nada. A expressão nos rostos ao seu redor era eloquente o suficiente. Um silêncio carregado desceu sobre o grupo, mais frio e penetrante do que a brisa da montanha. Pela primeira vez desde que chegara, um frio genuíno que não vinha do tempo percorreu a espinha de Isabel. Ela olhou para a floresta, agora um muro sólido de escuridão verde, e sentiu que os sussurros das crianças, as lendas tolas, de repente tinham ganhado um peso real e sinistro. O dia terminava, e com ele a frágil sensação de normalidade que ela tanto tentara cultivar. O frio que se instalara em Isabel durante a conversa com o padeiro a acompanhou pelo caminho de volta para casa. A vila, sempre quieta, parecia ter parado. As portas estavam fechadas mais cedo que o normal e as cortinas puxadas. Até os cães, normalmente barulhentos, estavam estranhamente silenciosos. O ar cheirava a terra molhada e algo mais, algo metálico e agourento que ela não conseguia identificar. Ela morava numa pequena casa de madeira herdada de uma tia distante, a última construção da vila antes da estrada se perder na floresta.
Enquanto caminhava, sentia o peso dos olhares a observarem por detrás das janelas. Era a professora da cidade, a estrangeira, a cética. Naquele momento, sentiu-se mais sozinha do que nunca. Foi quando o viu. O velho Jonas estava sentado no alpendre de sua cabana, uma construção mais antiga e desgastada que as outras, como se tivesse brotado da própria terra. Ele não parecia surpreso em vê-la. Seus olhos, da cor do céu nublado, fitavam-na com uma intensidade que a fez parar. "Professora?", disse ele, sua voz um roçar de folhas secas. "Senhor Jonas, com todo o respeito, provavelmente foi um predador." Guarde isto. Ele estendeu a mão. Na palma, enrugada e marcada pelo tempo, repousava um pingente de prata. Era pesado, de trabalho grosseiro, com um símbolo entalhado que lembrava uma lua rodeada por espinhos. A prata é purificadora. Não a deixe longe de você esta noite. Isabel hesitou. A seriedade no rosto do velho era absoluta. Não era um olhar de um lunático, mas de um homem assustado. Contra seu próprio julgamento, ela estendeu a mão e pegou o pingente. Era surpreendentemente frio. "Obrigada", disse, sem saber muito bem o que mais dizer. Jonas apenas assentiu mais uma vez, seus olhos já se perdendo na linha escura da floresta. Mal ela chegou em casa e guardou o pingente em cima da mesa da cozinha, um som a fez saltar. Era o rádio da prefeitura, um sistema de alto-falantes antiquadro que percorria as ruas principais. A voz do prefeito Renato, normalmente calma e ponderada, soava tensa e formal. "Repita, fica decretado o toque de recolher obrigatório a partir do pôr do sol. Todos os cidadãos devem permanecer em suas residências. É expressamente proibido circular nas ruas ou se aproximar da floresta. O toque de recolher se estenderá até o amanhecer." Um estaquicismo cortante se seguiu ao anúncio, preenchendo o vácuo que se formara na vila. Isabel ficou paralisada, olhando para o pingente de prata que brilhava sobre a mesa de madeira. O carneiro estraçalhado. O aviso de Jonas. O toque de recolher que não era emitido há décadas. Peças de um quebra-cabeça absurdo começavam a se encaixar, formando uma imagem que sua mente racional se recusava a aceitar. Lá fora, a última luz do dia morria, e a noite, negra e sem lua, começava a engolir a vila do crepúsculo. O toque de recolher transformou a vila em um cenário de silêncio opressivo. De dentro de sua casa, Isabela ouvia apenas o rangido da estrutura de madeira contra o vento, que agora uivava com mais força. Ela tentou ler, mas as palavras não faziam sentido. A imagem do carneiro estraçalhado e a solenidade no rosto do velho Jonas insistiam em sua mente. O pingente de prata, agora guardado no bolso do seu casaco, parecia queimar contra sua pele, um constante lembrete do aviso absurdo. Foi quando os gritos começaram, vindos da casa do prefeito Renato a poucas residências dali. Vozes alteradas, um misto de desespero e raiva. Sem pensar duas vezes, Isabel enfiou os sapatos e saiu para a rua escura, contrariando o decreto. O instinto a puxava para o burburinho. Encontrou o prefeito na varanda, seu rosto pálido sob a luz fraca de uma lanterna. Sua esposa, Dona Marta, chorava silenciosamente, encolhida em uma cadeira. "Foi o Tiago", explicou um vizinho, vendo a expressão perplexa de Isabel. Discutiu com o pai sobre o toque de recolher. Disse que era um exagero. Deu um rompante e saiu correndo para a floresta. Já faz mais de meia hora. Um adolescente teimoso não é motivo para... Isabel começou, mas a expressão de puro terror no rosto do prefeito a calou. "Sozinho? Na floresta? Nesta noite?" A voz de Renato era um sussurro aterrorizado. Ele olhou para os homens que se aglomeravam ao redor, armados com foices e forcados. "Temos que ir atrás dele. Agora!" Contra todos os instintos de autopreservação, Isabel se ofereceu para ajudar. Conhecia bem o garoto. Era um de seus alunos. Impulsivo, sim, mas não merecia ser abandonado à própria sorte por causa de uma superstição. Munidos de lanternas e armas improvisadas, um grupo de 6 homens, com Isabel no centro, adentrou a borda da floresta.
Dentro do arvoredo, a escuridão era absoluta. A luz das lanternas cortava a negrura em feixes trêmulos, criando sombras dançantes e grotescas. Cada galho que estalava sobre seus pés soava como um tiro. O ar era frio e pesado, carregado com o cheiro agridoce de folhas apodrecidas e terra úmida. «Tiago!» chamavam, suas vozes abafadas pela densa vegetação. Apenas o eco lhes respondia. Caminharam mais fundo, o coração de Isabel batendo forte contra as costelas. Foi o senhor Almir, o padeiro, que encontrou. Presa em um galho baixo, uma faixa de tecido vermelho. «É da camisa do garoto», ele disse, sua voz embargada. Isabel aproximou-se, iluminando o pano com sua lanterna. E então ela viu. A camisa não estava apenas rasgada, estava dilacerada, com cortes longos e profundos, como se feitos por garras imensas, e estava encharcada de algo escuro e pegajoso. O silêncio que caiu sobre o grupo foi mais aterrorizante do que qualquer grito. Foi nesse vácuo de som, nesse momento de horror congelante, que aquilo veio. Um uivo. Surgiu de todos os lados ao mesmo tempo, ecoando das montanhas, das árvores, do próprio solo. Não era um uivo agudo de um lobo, era um rugido gutural, profundo, que falava de fome ancestral e de uma fúria que não era deste mundo. Um som que não pertencia a nenhum animal que a ciência de Isabel pudesse catalogar. O último vestígio de seu ceticismo desintegrou-se naquele instante, substituído por um medo puro e primitivo. A besta era real. O som do uivo ainda reverberava em seus ossos quando o instinto de manada falou mais alto. «Para a taverna!» gritou o ferreiro, sua voz um misto de ordem e súplica. Ninguém discutiu. Foi uma debandada cega, um turbilhão de lanternas trêmulas e passos tropeçantes na escuridão. Isabel correu com eles, o coração batendo como um pássaro aterrorizado numa gaiola. O uivo não se repetiu, mas sua ausência era, de certa forma, mais aterrorizante. A criatura estava lá fora, caçando, silenciosa. A taverna do Lobo Solitário era o edifício mais robusto da vila, com portas pesadas e janelas estreitas. Empurraram-se para dentro e os homens com mãos trêmulas trancaram a porta e barricaram-na com mesas e bancos. O ar dentro era quente e carregado pelo cheiro de medo, suor e cerveja velha. Cerca de 20 pessoas estavam amontoadas ali. Homens, mulheres, algumas crianças chorando abafadamente no colo das mães. Todos os olhos estavam vidrados na porta, como se a qualquer momento ela pudesse despedaçar-se. Foi então que Isabel notou o velho Jonas, sentado num canto, encostado na parede de madeira. Ele respirava com dificuldade e um golpe profundo sangrava em seu braço, manchando a manga de sua camisa gasta. Ele a fitava, seus olhos claros parecendo saber o que ela tinha visto. O uivo! A voz de Isabel saiu como um sussurro rouco dirigindo-se a ele. O que era aquilo, Jonas? Os murmúrios na taverna cessaram. Todos se viraram para o velho. Ele era o guardião das histórias, a memória viva da vila. E naquela noite, sua memória era a única coisa que podia dar sentido ao pesadelo. Jonas fechou os olhos por um momento, como se reunindo forças. Quando os abriu, seu olhar percorreu o rosto de cada pessoa ali. A besta não é um animal, é uma maldição, antiga como estas montanhas. Uma maldição de sangue que assombra uma família entre nós, passando de geração em geração. Isabel sentiu um novo frio percorrer sua espinha. Não o frio do medo do desconhecido, mas o horror de uma verdade terrível e específica. Na noite da lua cheia mais escura do ano, Jonas continuou, seu olhar fixando o pingente de prata que Isabel inconscientemente apertava no bolso.
o portador da maldição se transforma. Sua alma humana é suplantada pela fúria de um lobo, mas sua forma é uma abominação. Ele é força bruta, movido por uma fome que nunca se sacia. Como paramos isso? Perguntou o prefeito Renato, seu rosto uma máscara de angústia e culpa. Jonas olhou para ele, e depois para os homens armados com suas ferramentas agrícolas. Ferro e madeira são como brinquedos para ele. O fogo pode afastá-lo, machucá-lo, mas não mata. Ele fez uma pausa dramática e seu dedo ossudo apontou para Isabel. Só uma coisa pode ferir a besta de verdade: a prata. O metal da lua puro e frio. É a única coisa que a maldição teme. A revelação pairou no ar, pesada e absoluta. As foices e forcados de ferro, que antes pareciam uma defesa, agora pareciam inúteis. A única esperança era um punhado de prata que Isabel carregava. Ela sentiu o peso do pingente como se fosse uma âncora, uma responsabilidade imensa e aterrorizante. A lenda não era apenas uma história, era um manual de sobrevivência, e eles estavam no centro da tempestade. A verdade, uma vez revelada, prendeu todos em um silêncio gelado. As palavras de Jonas ecoavam na taverna, transformando o medo vago em um terror específico e achatador. A besta não era um animal, era uma maldição, e eles estavam trancados com ela lá fora. Foi então que os sons começaram. Primeiro, foi um arranhão lento e deliberado na porta de madeira. Um som seco e áspero, como se unhas imensas estivessem testando a resistência do carvalho. Todos se encolheram, as respirações presas. O arranhão parou e a tensão se tornou quase insuportável. Então, um baque surdo e poderoso atingiu a porta, fazendo a estrutura inteira tremer. As mesas e bancos que a barricavam rangeram, cedendo alguns centímetros. Um soluço abafado escapou de uma das mulheres. Os homens se agarraram com mais força às suas armas inúteis, seus rostos pálidos e determinados na luz bruxuleante das lamparinas. Isabel sentiu as pernas fraquejarem. Ela olhou para Jonas, que fechava os olhos, seus lábios se movendo em uma prece silenciosa. O pingente de prata em sua mão estava frio e pesado, um fardo minúsculo contra a força monstruosa que tentava entrar. De repente, o ataque cessou. A quietude que se seguiu foi tão repentina quanto o assalto. A única coisa que se ouvia era o som ofegante e coletivo da respiração do grupo. Minutos se arrastaram, cada um parecendo uma hora. Será que... foi embora? Sussurrou o Sr. Almir. Uma centelha de esperança tola em sua voz. Foi um erro. Um dos homens mais jovens, um fazendeiro chamado Lucas, cedeu ao alívio precipitado. Precisamos de mais lenha para o fogo, a pilha está baixa, ele disse apontando para a lareira, onde as chamas dançavam, sua única fonte de calor e luz. Antes que alguém pudesse argumentar, ele empurrou uma das mesas e puxou a tranca pesada da porta, abrindo uma fresta suficiente para escorregar para a escuridão. "Lucas, não!" O grito de Renato veio tarde demais. Eles ouviram seus passos rápidos na rua de terra e então um silêncio absoluto, seguido por um ruído abafado, um grunhido curto e o som horrível e úmido de algo sendo arrastado pela grama. Ninguém precisou ver para saber. Lucas não voltaria. O horror que se abateu sobre o grupo foi mais profundo do que qualquer coisa que haviam sentido antes. A besta não havia ido embora, estava caçando. E então, com um estrondo que fez a taverna inteira estremecer, a besta mostrou sua verdadeira força. A parte superior da porta despedaçou-se em uma chuva de estilhaços de madeira.
Encaixada na abertura, iluminada pelas chamas trêmulas da lareira, estavam a cabeça bestial, olhos que brilhavam com o amarelo doentio, um focinho alongado cheio de dentes como punhais e uma massa de pelo escuro e eriçado. Era maior do que qualquer coisa que Isabel pudesse ter imaginado. Um sopro quente e fétido, o hálito da carnificina invadiu a sala. O pesadelo não estava mais lá fora. Ele estava dentro. O mundo reduziu-se a um caos de sons e sensações. O rugido da besta ao forçar completamente o que restava da porta era um som físico. Uma onda de pressão que fazia os ouvidos de Isabel estampilharem. A criatura irrompeu na taverna, uma avalanche de músculos, pelo e fúria. Sua mera presença era esmagadora, preenchendo o espaço e sugando o ar. O instinto de sobrevivência falou mais alto que o paralisante terror. Homens gritaram e avançaram com suas foices e forcados. A cena foi breve e brutal. A besta se moveu com uma velocidade sobrenatural. Uma patada arremessou o ferreiro contra a parede, com um baque ossudo. Um rosnado seguido de um estalo de mandíbula silenciou o grito do Sr. Almir. Isabel ficou imóvel, encostada no balcão, sua mente gritando em negação. Ela via a foice do fazendeiro ricochetear no ombro do monstro como se tivesse batido em rocha, sem deixar sequer um arranhão. As regras de Jonas eram terrivelmente verdadeiras. Ferro era inútil. Foi quando o velho se levantou, fraco, sangrando, mas com os olhos cheios de uma determinação feroz. Ele pegou um archote da lareira com a mão sã. "Pelos olhos! Distraiam seus olhos!" Ele bradou, sua voz encontrando uma força que seu corpo não tinha. Ele brandiu a tocha, e a chama viva fez a besta recuar um passo. Um rosnado baixo e cauteloso saindo de sua garganta. Foi a deixa que os outros sobreviventes precisavam. Renato e outro homem avançaram com suas próprias tochas, brandindo-as como espadas, mantendo a fera momentaneamente à distância. Foi um jogo perigoso. A besta era rápida e suas garras atingiram o braço de Renato, fazendo-o gritar de dor e deixar cair sua tocha. A criatura se virou então para Jonas, o perturbador mais persistente. Com um salto que desafiava a física, ela atingiu o velho, suas garras rasgando profundamente seu torso. "Não!" O grito de Isabel não foi de medo, mas de raiva. Raiva daquela perda, daquela injustiça, daquele horror que ameaçava acabar com tudo. Jonas, caindo de joelhos, encontrou seu olhar. O velho não suplicou por ajuda. Seus olhos transmitiram uma última ordem, um último dever. Ele cuspiu sangue e sussurrou uma única palavra, perdida no rugido, mas que Isabel leu em seus lábios. "Agora." Foi como se um interruptor fosse acionado dentro dela. O ceticismo, o medo, a racionalidade, tudo se desintegrou, deixando para trás apenas um instinto aguçado e o peso frio da prata em sua mão. Ela não segurava mais um pingente. Segurava uma adaga, uma arma. Enquanto a besta se curvava sobre Jonas, prestes a dar o golpe final, Isabel se lançou para a frente. Não foi um movimento corajoso, foi um ato de puro desespero e fúria contida. Ela ignorou o cheiro de sangue e o calor do corpo monstruoso, focando num ponto logo abaixo das costelas, onde o coração deveria estar. Com um grito que rasgou sua própria garganta, ela cravou o pingente de prata na besta com toda a força que tinha. O efeito foi imediato e catastrófico. Um uivo de agonia, diferente de qualquer outro que tinham ouvido, um som de dor genuína e profunda, explodiu da criatura. A pele onde a prata tocou fumegou e enegreceu instantaneamente, como carne em contato com o metal incandescente. A besta se debateu, arrancando o pingente de sua carne junto com um pedaço de seu pelo, e se voltou para Isabel, seus olhos amarelos queimando com um ódio incandescente, mas era um ódio manchado de dor.
A ferida fumegante sangrava um líquido escuro e espesso. A criatura não atacou. Com um último rosnado de pura malícia, ela se virou e, com um salto, desapareceu pela porta destruída, mergulhando de volta na escuridão da noite, deixando para trás o silêncio, a destruição e o cheiro doce e metálico de sangue. A adrenalina que sustentava Isabel se esvaiu tão rápido quanto havia chegado, deixando-a trêmula e vazia. Ela cambaleou até o corpo de Jonas, mas os olhos do velho, agora vidrados, já não viam nada. Ele partira após cumprir seu dever final. O silêncio na taverna era pesado, quebrado apenas por gemos de dor e o crepitar da lareira. O cheiro de sangue e morte impregnava o ar. A noite, que parecia ter durado uma eternidade, finalmente começou a ceder. Uma luz cinzenta e fraca filtrou-se pelas frestas das janelas, anunciando um amanhecer pálido e sem calor. Com a luz veio uma coragem cautelosa. Homens feridos, com os rostos marcados pelo horror, olharam para a porta destruída. Ela se foi? Alguém sussurrou. Renato, pressionando o ferimento no braço, assentou com a cabeça, seu rosto uma máscara de exaustão e pesar. Precisamos encontrar meu filho. Um pequeno grupo, armado novamente com o que restava, saiu cautelosamente. Isabel o seguiu, seu corpo protestando a cada movimento. A vila estava irreconhecível, marcada pela passagem da besta. A luz do dia revelou os estragos e, mais importante, revelou um rastro. Um caminho de sangue escuro e pegadas profundas levava para a floresta. Eles o seguiram, o coração apertado, até uma clareira não muito distante. E lá, sob a luz crua do amanhecer, jazia o corpo. A besta não estava mais. Em seu lugar, estava um homem. O prefeito Renato caiu de joelhos com um grito abafado que era pura angústia. O corpo era de seu irmão, Eduardo, um homem quieto e solitário que vivia à beira da floresta. A revelação foi um golpe mais silencioso e profundo do que qualquer ataque da besta. A maldição não estava em uma família distante, estava no coração da vila, na própria família que a liderava. O prefeito chorou sobre o corpo do irmão, a culpa e a dor consumindo-no. Foi então que um movimento em um arbusto próximo chamou a atenção. Um dos homens puxou para fora uma figura encolhida e trêmula. Era Tiago, o garoto desaparecido, sujo, arranhado e em estado de choque, mas vivo. Renato se arrastou até o filho, envolvendo-o num abraço desesperado. Meu filho, você está bem? Você está seguro? Tiago não retribuiu o abraço. Seu corpo estava rígido, seus olhos wide open e fixos no corpo do tio. Ele tremia incontrolavelmente. Ele me encontrou na floresta, o garoto sussurrou, sua voz quebrada e distante. Não era mais ele, mas ele me empurrou para uma caverna e me trancou lá dentro, para me proteger de si mesmo. As palavras eram de salvação, mas o tom era de um terror profundo. Isabel se aproximou, uma pontada de compaixão no peito. Ela se ajoelhou ao lado do garoto. Está tudo bem agora, Tiago. Está acabado. O garoto finalmente desviou o olhar do corpo do tio e o fixou em Isabel. Seus olhos, da mesma cor dos de seu pai, estavam cheios de uma lucidez aterrorizante. Obrigado por matar o pai. Ele sussurrou, tão baixo que apenas Isabel ouviu. E então sua voz ficou ainda mais sombria, carregada de um conhecimento ancestral que não pertencia a uma criança. Mas o vovô Jonas sempre disse que a maldição pula para o próximo da linhagem quando o portador morre. Os olhos de Isabel se encontraram com os do garoto. Por um instante, menos que um piscar de olhos, ela viu. Não era um reflexo da luz da manhã. Era um brilho interno amarelo e selvagem que acendeu no fundo da íris de Tiago antes de desaparecer,
deixando para trás apenas o olhar assustado de uma criança. Mas era o suficiente. Isabel recuou, o sangue gelando em suas veias. Ela olhou para Renato, que segurava o filho alheio ao novo pesadelo que acabara de nascer. Olhou para a vila que começava a se reerguer, pensando que a ameaça havia passado. Ela segurou o pingente de prata, agora manchado de sangue seco. Não era um troféu, era um lembrete. Eles não haviam matado o mal, apenas o haviam ferido e forçado a se transformar. A lua cheia passaria, mas a maldição permaneceria, adormecida, aguardando no sangue de um menino. O verdadeiro horror, Isabel percebeu, não era o uivo na noite. Era o silêncio que se seguiria e o segredo monstruoso que ela agora carregava.